Amém. Boa noite para todos, graça e paz. Convido você a nós orarmos mais uma vez e pedindo nesta hora que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração e agora de uma maneira bem específica, bem determinada para a sua vida. Eu peço que você, nesse momento, faça a seguinte oração, diga assim: Deus, o que é que eu preciso ouvir nesta noite, o que preciso aprender, o que preciso praticar. Faça essa oração agora, peça para que Deus fale especificamente ao seu coração qual o recado que Ele tem para você nesta noite. Este lugar está impregnado, está cheio da graça de Deus, mas você precisa recebê-la, percebê-la, viver o que Deus tem para você nesta hora. Então, ore comigo agora neste momento. Pai, nós te louvamos, ao teu nome toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Reconhecemos que só o Senhor é digno. E agora, Deus, tudo de bom, tudo que o Senhor reservou para nós nesta hora, toda alegria, toda paz, toda verdade, nós recebemos em nome de Jesus. Mas também, Deus, tudo que o diabo preparou, toda mentira, toda tribulação, todo engano, nós rejeitamos em nome de Jesus e juntos concordamos em oração e damos ordem no mundo espiritual para que nada impeça o fluir do teu Espírito, ó Deus. E no nome e na autoridade do Senhor Jesus, nós pedimos a tua presença, a tua bênção e repreendemos o mal nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Você recebeu um esboço, como esse aqui, pode pegar. O nosso tema desta noite é crise. Como crescer com a crise. Uma palavra muito usada, crise. Se você ver telejornal daqui a pouco, ou ler algum jornal, algum site de notícias, você certamente vai ver esta palavra lá. Crise financeira, crise de abastecimento, crise da saúde, crise da educação, crise no Oriente Médio, crise na segurança pública, crise do petróleo, ou talvez a sua crise dos 40 ou dos 15, né? 15, crise financeira, crise familiar, muitas crises. Mas o que é crise? Interessante que olhando na origem da palavra, na etimologia da palavra, o dicionário Wise, que é o maior dicionário de língua portuguesa hoje, ele fala que crise vem do grego crisis e significa ação ou faculdade de distinguir, ação de escolher, decidir, julgar. Então, crise, no seu original, não é algo ruim, necessariamente ruim, mas é um momento chave. Alguns estudiosos chamam de ponto de mutação, momento de mutação, de mudanças. Também é famosa a língua chinesa, aquele ideograma que fala também sobre crise, né? Vai aparecer aí o ideograma chinês. Ele é uma junção de duas ideias. Crise significa perigo mais oportunidade. Então isso é crise. Perigo mais oportunidade. E realmente as crises, elas são grande oportunidade de crescimento, de fortalecimento, de direção, de mudanças profundas em nossa vida. Uma outra coisa boa da crise é que ela revela o nosso coração. Nós sabemos mais como é uma pessoa nos momentos muito bons ou muito ruins, nos extremos. Normalmente, no tempo médio da vida, nós usamos máscaras ou tentamos nos adaptar à situação. Mas quando vem uma crise, quando vem um momento difícil, normalmente nós revelamos quem somos e o que está em nosso coração. Então a crise é boa, de certa maneira, para nos ajudar a crescer e para que nós nos conheçamos. E a Bíblia fala muito nisso, a Bíblia tem muitos exemplos de crise. E eu separei um dos momentos que a Bíblia narra, no capítulo 27 do livro de Atos, para nós pensarmos sobre uma situação de crise e o que ela revelou e como que se pode crescer nesse momento.
é quando o apóstolo Paulo estava preso, 2 anos ele ficou preso na cidade de Cesareia, e ele estava sendo levado de navio para a cidade de Roma para ser julgado. Ele já era um homem de mais de 60 anos e tinha sido preso por pregar o evangelho. E Paulo então está indo de navio para Roma, e acontece uma grande tempestade, um naufrágio, e ali uma grande crise. As pessoas ficaram 14 dias praticamente sem comer e praticamente sem dormir, vivendo uma crise. Meu irmão Edivaldo falou que uma vez ele ficou 15 horas. Eles ficaram quase 15 dias. E ele falou que foi uma experiência inesquecível, né, irmão Edivaldo? Ele foi da Marinha. Agora imagine você ficar em tempestade em alto mar por 15, 14 dias. Uma grande crise, né? Pois bem, mas Paulo permaneceu fiel, firme, e Deus o abençoou, e tinham mais de 200 pessoas naquele navio, e ninguém morreu, ninguém se perdeu. E ele pôde ouvir a voz de Deus. E vamos aprender algumas coisas com essa história. Se você quiser ler depois a história toda, está no capítulo 26, 27 do livro de Atos. O que acontece normalmente em uma crise? Aí você pode usar o seu esboço. Primeiro, as crises nos paralisam. Escreva aí, paralisam. O texto fala, versículo 15, que o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Paralisados. Já se sentiu assim? Sem saber o que fazer, que decisão tomar, para onde ir, o que fazer, paralisado, atônito? Normalmente as crises, principalmente aquelas imprevistas, agudas, elas nos deixam um pouco nesse tempo de paralisia. É normal algum tempo de paralisia, de choque. O problema é quando isso dura muito tempo. E eles ficaram paralisados. As crises nos paralisam. Também as crises nos fazem desistir. Desistir. O texto fala, levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Eles desistiram. Quantas pessoas em crise de casamento desistem do casamento? Em crise ministerial, desistem do ministério. Em crise com o filho, desiste do filho. Em crise com a saúde, desiste do milagre. Mas nós não podemos desistir. A crise pode nos fortalecer. E se desistirmos, ela pode nos enfraquecer ou até mesmo acabar conosco. Também as crises nos fazem abrir mão de coisas importantes. Escreva aí, coisas importantes. O texto continua dizendo assim, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Você imagina a situação. Navio de madeira, balançado pelo vento, pela onda, pela tempestade, pela chuva, por vários e vários dias. E o texto vai dizer que eles não viram o sol, não viram estrelas, não viram nada, era só tempestade, por 14 dias. E lá no meio desse tempo, eles começaram a lançar a carga. E daqui a pouco começaram a arrancar as armações do navio e lançar também para que o navio ficasse mais leve, com as próprias mãos. Abrir mão de coisas importantes, valores. Algumas pessoas se enveredam por vícios na hora da crise e ele esquece de valores, por pecados, porque ele está em dor, em sofrimento,
E quando nós estamos em dor e sofrimento, nós queremos alguma compensação. Quando a nossa satisfação não está em Deus, nós queremos alguma compensação, algum outro tipo de satisfação, e aí nos entregamos muitas vezes a erros, a vícios, a pecados. Abrir mão de valores, de coisas importantes. Quantas moças estão abrindo mão da sua virgindade, por exemplo, achando que isso é careta? Quantas pessoas estão abrindo mão de pureza, de valores, porque entram em crise e não sabem lidar com elas? Também as crises nos levam ao desespero. Desespero. Diz o texto: não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Sabe quem escreveu isso? O apóstolo Lucas. Perdemos toda esperança de salvamento. Você já chegou em um ponto da sua vida que você perdeu a esperança? Dizem alguns que a esperança é a última que morre, mas às vezes ela morre também, viu? Ela pode ser a última, mas se você não estiver firme, ela morre também. E eles perderam a esperança de salvação, de solução. O diabo tem investido muito nas crises para levar as pessoas a esse ponto. E muitos estão morrendo, muitos estão dando cabo da vida, muitos estão matando outros, destruindo tudo, porque chegaram a esse ponto onde eles não creem mais, não têm esperança. Eles estão no desespero. Desespero é falta de esperança. Mas a Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava nesse navio também. E ele não foi vencido pela crise. Ele foi o único ali que se manteve firme, porque ele tinha a presença de Deus em sua vida, ele acreditava que Deus estava com ele. E a atitude de Paulo nos mostra como vencer a crise e como crescer com ela também. Então vamos ver algumas coisas e vamos aprender com o apóstolo Paulo sobre isso aí. Como crescer com a crise? Primeiro, perceba a presença de Deus. Pode anotar no seu esboço, perceba a presença de Deus. O texto continua, versículo 22, fala assim, Paulo conversando com as pessoas do navio. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Perceber a presença de Deus. Mas como, pastor? Como que eu percebo a presença de Deus? Esta semana, quantas vezes você separou um tempo para conversar com Deus? Esta semana, quantas vezes você abriu sua Bíblia para saber o que Deus tem para você através das Escrituras Sagradas? Esta semana, quantas vezes você separou um tempo como esse aqui agora para prestar um culto, uma adoração, uma celebração a Deus e receber tantas coisas boas através de músicas, de orações, da leitura da Bíblia? Quantas vezes você fez isso? Cada vez que você investiu no seu relacionamento com Deus, seja em oração, leitura da Bíblia, em algum momento de comunhão, em um pequeno grupo, algum culto, alguma coisa, cada vez que você fez isso, você conheceu um pouco mais a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, percebemos a presença dEle. Quando nós não percebemos a presença de Deus, é porque normalmente nosso relacionamento com Deus está muito fraco ou inexistente. Para perceber a presença de Deus, você precisa reconhecer a voz de Deus. Jesus usou uma ilustração e diz assim, as ovelhas
conhecem a voz do pastor. Elas estão seguras, tranquilas, mesmo que o pastor esteja longe, mas quando ela ouve a voz, quando as ovelhas ouvem a voz do pastor, elas se acalmam. Quando ouvimos a voz de Deus, nós nos acalmamos, mesmo que estejamos em crise. Porque eu quero lhe dizer uma coisa, Deus muitas vezes não vai livrar você da crise. Existe uma promessa na Bíblia que nós não gostamos, eu não gosto, que diz assim, no mundo tereis aflições. É promessa também, viu? Eu sei que ela não é muito famosa, não é muito pregada, mas é promessa também. No mundo tereis aflições. Mas o texto continua, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, venci a crise. Então, quando ouvimos a voz de Deus, conhecemos o Senhor, nós descansamos, percebemos sua presença. Também, na crise, descubra o propósito de Deus. Perceba a presença de Deus e descubra o propósito de Deus. O texto continua, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Deus já havia prometido para Paulo que ele pregaria perante César. E a Bíblia diz que toda a guarda pretoriana, todos os soldados daquela guarda íntima da proteção de Roma, de César, ouviu a palavra de Deus. Paulo pregou para reis, Paulo pregou para os poderosos, Paulo pregou para o imperador. Deus tinha um projeto para ele, um propósito. E olha, Deus tem também para você projetos, planos, propósitos. Você crê nisso? Eu creio. Deus tem isso, mas às vezes, para que se cumpra isso, Deus permite que passemos por crises, porque elas nos preparam. Qual é a melhor pessoa para ajudar um drogado? É um ex-drogado. Qual é a melhor pessoa para ajudar alguém que está doente? É alguém que já teve a mesma doença. Qual é a melhor pessoa para ajudar alguém que está passando pela dor de uma perda? É alguém que perdeu. Então as crises, elas também são treinamento para ministério, fortalecimento do caráter. As crises revelam onde estão as nossas dificuldades, os nossos pontos fracos. É onde nós temos que encarar a nossa feiura, os nossos problemas, a nossa dificuldade, a nossa luta. Então, quando Deus tem um projeto para a sua vida, muitas vezes Ele vai permitir uma crise sim. O pastor Gilberto falou, se não me engano, semana passada ou retrasada, uma frase que eu gosto muito, ele falou assim, Deus está muito mais interessado na formação do seu caráter do que no seu conforto. Deus está interessado em que você seja uma pessoa melhor. E se para isso for necessário uma crise, tenha certeza que ela vai acontecer. Você lembra da história do povo de Israel no Êxodo? Eles saíram de mais de 300, quase 400 anos de escravidão, 400 anos lá como escravos, e eles saem e chegam próximo da terra que vão conquistar, mas eles ficam com medo. Sabe por que eles ficaram com medo? Porque a mente ainda era de escravo. Eles não conseguiam pensar como pessoas livres. Então Deus faz toda aquela geração morrer no deserto, porque é o deserto que curou a alma daquela nação, tirou a mentalidade de escravo. Se for necessário um deserto para Deus curar você, tenha certeza que você vai passar pelo deserto, porque Ele tem um projeto para a sua vida. Então, nesse ponto, a crise é boa. E também, em terceiro lugar, receba e confie na promessa de Deus. Receba esta promessa e confie nela. O texto fala, assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Existem milhares de promessas na Bíblia, milhares. E existem promessas específicas para a sua vida. Você já recebeu de Deus promessas específicas para você? Eu recebi. E eu confio nelas.
Mas eu sei que para chegar nelas eu vou passar por crise. Mas quando eu lembro delas, e meus olhos ficam fixos nelas, eu digo, vale a pena, vou continuar, não vou desistir, porque Deus tem algo para a minha vida. Deus tem um projeto, Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito, e eu vou continuar, não vou desistir, não vou jogar a toalha, não vou desistir, eu vou continuar, porque tem um projeto, tem uma promessa, tem algo de bom me esperando. Paulo sabia, eu vou pregar para César. E eram 14, 15 dias de tempestade, e ele pensava todos os dias, Deus não vai deixar eu morrer nesse mar. Eu não vou morrer aqui, porque Ele tem um projeto. Ele tem algo para a minha vida. Deus tem algo para a sua vida também. Não importa a crise, se é uma doença, se é uma quebrada financeira, se é um problema na família, no trabalho, na carreira, no que for, alguma coisa relacionada a ministério aqui na igreja, não importa, tenha certeza de que você vai vencer. Se você confiar e acreditar, você vai passar por essa crise e será uma pessoa ainda melhor depois dela, em nome de Jesus. Então, para vencer a crise, você precisa primeiro ver esta crise de maneira diferente. Muitas vezes a pergunta não deve ser por que Deus, mas para quê? Deus tem um propósito. Veja a crise como uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer. Às vezes, duas pessoas têm visão tão diferente da mesma situação. Dizem que uma fábrica de sapatos mandou 2 vendedores para uma cidade muito pobre. E os vendedores chegaram na cidade, começaram a estudar o mercado daquela cidade. E o primeiro mandou, hoje um e-mail, né? Antes era um telegrama. Mandou um e-mail para a matriz da fábrica e diz assim, cancelem a produção para esta fábrica, para esta cidade, porque aqui ninguém usa sapato. E o outro vendedor mandou a outra mensagem, diz assim, dobrem a produção, porque aqui ninguém usa sapato. A mesma situação, visões diferentes. Como é que você está enxergando a crise? Uma vez alguém me falou assim, vou te dar um limão. Eu falei, você pode ficar azedo ou fazer uma limonada. O que você escolhe? Eu falei, quero fazer limonada, não vou ficar azedo. Talvez você esteja recebendo um limão agora. O que você vai fazer? Veja como uma oportunidade. Decida vencer. A vitória não começa fora, começa na mente. Muhammad Ali, aquele grande boxeador, ele dizia assim, metade das minhas lutas eu ganho fora do ringue. Porque ele começava a provocar o adversário e dizia assim, você vai cair. No primeiro round, você vai beijar o chão, eu vou acabar com você. E ele perturbava tanto o adversário que eu acho que eles entravam com medo mesmo. Você começa a vencer a crise aqui e aqui. Na mente e no coração. Perceba também a presença de Deus. Deus está com você nessa crise. Mesmo que você não esteja enxergando, Ele está. Descubra o propósito de Deus. O que Deus quer? O que Deus vai fazer? Como Deus vai transformar esse mal em bem? Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas. Ele é especialista. Ele vai fazer isso com você. E confie então nas promessas de Deus para a sua vida. Promessas de bênção, de crescimento, de prosperidade, de saúde, de paz. Deus tem coisas boas para você. Agora eu quero lhe dizer mais uma coisa. A maior de todas as crises é a falta de Jesus. É a mãe de todas as crises. É a falta de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, ainda que tenha saúde, juventude, patrimônio, experiências, títulos, quem não tem Jesus é como se não tivesse coisa alguma. A maior crise é a falta de Jesus. Então você precisa vencer esta crise. Você precisa de Jesus. Graças a Deus eu já venci essa crise. Quem é que venceu a crise e hoje tem Jesus? A crise da falta de Jesus. Vocês venceram? Eu venci. E essa crise está vencida. Eu tenho Jesus.
E tudo mais que acontecer, tudo mais que vier, é fichinha. Você com Jesus é a maioria, sempre. Se você tem Jesus, tem tudo. Se não tem Jesus, não tem coisa alguma. Então você precisa de Jesus. E com Jesus você estará habilitado a enfrentar e vencer todas as crises. Então eu quero convidar você a receber Jesus nesta noite. Receber o Senhor Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus. E aí não importa qual crise vier, se você está vivendo, se você vai viver, não importa. Qualquer crise com Jesus, ela é menor. Então eu quero orar por você. Se você quer Jesus na sua vida, eu quero orar por você. Se você está recebendo Jesus neste momento como seu Salvador e vencendo a maior de todas as crises, por favor, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você nesta hora. Alguém, levante sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, Deus, pelas pessoas que estão se manifestando e entregando a vida ao Senhor. Ó Deus, seja com elas, em nome de Jesus. Que elas possam vencer todas as crises, ó Deus, e andar com o Senhor, andar na tua presença. Seja com elas. Fortaleça-as em nome de Jesus. Amém. Ainda tem alguns minutos, eu queria terminar mostrando para você um arquivo. Sabe quando você está em crise? E às vezes você recebe uma palavra assim. Uma vez eu estava numa crise e alguém mandou pela internet aqueles PowerPoint cheios de historinhas. Alguns eu jogo fora, são muito feios. Mas alguns vale a pena, eu guardo, né? Mas vamos ver um deles. Olha só que bonito. Quando você diz, não posso resolver as coisas, Deus te diz, eu dirijo os teus passos. E tudo está baseado na Bíblia. Quando diz, é impossível, Deus diz, tudo é possível. Quando você diz, eu me sinto muito só, Ele fala, não te deixarei, nem te desampararei. Quando você diz, não posso fazer, Deus diz, você pode fazer tudo. Quando você diz, eu não mereço perdão, Deus diz, eu te perdoo. Quando você diz, eu tenho medo, Deus diz, não temas, porque eu estou contigo. Quando você diz, eu estou muito cansado, Deus te diz, eu te farei descansar. Quando você diz, ninguém me ama de verdade, Deus diz, eu te amo. Quando você diz, não sei como seguir, Deus lhe diz, eu te ensinarei o caminho. Quando você diz, que caminho me conduzirá a Deus? O que fazer? Deus diz, o caminho é o meu Filho amado, Jesus Cristo. E se você quiser saber mais sobre o que Deus tem para você, leia a Bíblia. E essa historinha tão bobinha, tão simplesinha, me ajudou a vencer uma crise. A palavra de Deus chega de maneira muito diferente para cada um de nós. Mas Deus tem para você vitória sobre as crises, todas elas. Você que levantou sua mão, se decidiu hoje, nós temos aqui ao lado um espaço chamado Espaço Conexão. É o espaço onde você poderá conversar com alguém sobre a fé, sobre a igreja. E se você quiser um contato conosco, você pode preencher uma ficha. Nós não vamos invadir sua privacidade, mas vamos oferecer para você alguma orientação, oração, um estudo bíblico, uma visita. Você também vai receber de presente este livro, Seu Nome é Jesus, conta a história de Jesus de uma maneira muito bonita. E você poderá então encontrar aqui também mais direcionamento para enfrentar todas as coisas, enfrentar todas as crises. Deus nos abençoe. Deus te deu uma semana sem crise. Mas se a crise vier, não tenha medo. Deus está com você. Deus abençoe. Amém.